Quero agradecer o privilégio de poder comemorar com os irmãos pela mais um ano de vida da igreja, 84 anos. E eu tenho andado por esse Brasil e eu posso lhes garantir, com bem menos tempo que isso, muitas igrejas já fecharam as portas. Então, há muitas razões para nós agradecermos e celebrarmos por uma igreja que tem 84 anos e mais do que isso, que no seu 84 anos ela está vibrante e ela está cheia e ela é frutífera. Isso é, sem dúvida, motivo de dar glórias a Deus. Minha família hoje não pôde vir realmente. Nós chegamos em São Paulo agora na hora do almoço e só deu tempo de almoçar e arrumar algumas coisas e eu vim para cá. Mas nós guardamos boas lembranças daqui, da última vez que tivemos. Eu gosto muito de sorvete. Da outra vez nós saímos, tem uma sorveteria aqui para trás, não tem? Numa rua aqui. Pois é, nós fomos lá e tomamos sorvete até cansar, depois do culto. Hoje, irmãos, eu queria trazer e compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 25. Êxodo, no capítulo 25, nós lemos sobre algumas das instruções de Deus a respeito de um dos utensílios do tabernáculo. E eu queria, nesta palavra, nesta noite, meditar com os irmãos sobre algumas características de uma igreja que está destinada a durar para sempre, e não uma igreja já destinada para acabar em breve. Êxodo no capítulo 25, nós lemos, como os irmãos já devem conhecer, é um relato sobre o tabernáculo, mas especificamente a partir do versículo 10, a narrativa ela fala sobre um dos utensílios que estava no tabernáculo, que é a Arca da Aliança, e nós lemos o seguinte, Êxodo 25, 10: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, e cobrirás por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro puro, e meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho, ou seja, as 2 tábuas da lei, que eu te darei. E farás também um propiciatório de ouro puro, e 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. E de uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e eles estarão de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. E aí o versículo 22, que vai ser a base para o meu sermão hoje: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos, a Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não somos capazes, nós mesmos, de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou,
possa nos trazer edificação nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tabernáculo era uma construção muito curiosa. Ele era uma construção simples, porém muito bonita. Diferente de qualquer igreja que jamais foi construída, o tabernáculo ele foi rigorosamente, minuciosamente detalhado como deveria ser por Deus. Diferente das igrejas que nós construímos, que nós decidimos se vai haver uma porta ali ou se vai haver outra porta ali, se a mesa ficará no canto de lá ou no canto de cá, essas coisas não precisaram ser discutidas com respeito ao tabernáculo, porque tudo, mas é tudo mesmo, irmão, é tudo, deveria ser do jeito que Deus havia instruído. E se alguém tivesse algumas, mas a gente podia colocar uma toalha na mesa, Deus não precisa de toalha. Tudo que tinha no tabernáculo tinha que estar lá, porque se não estivesse, não funcionaria. De modo que uma pessoa que tivesse o privilégio de entrar no tabernáculo, e poucas pessoas tinham esse privilégio, mas ele ou ela veria algo que foi idealizado por Deus. Eu lembro uma ocasião quando, logo depois que eu me casei, eu e minha esposa fomos morar na casa onde meus pais haviam morado praticamente a vida inteira. E nós fizemos uma rápida reforma na casa, somente no banheiro e nas coisas que geralmente envelhecem mais. E eu não tinha muito tempo e nem muito dinheiro para fazer uma reforma grande. E eu procurei um pedreiro na igreja e procurar pedreiro é um problema, né? Porque se ele for ruim e ele for da igreja, depois da reforma a gente tem que expulsar o irmão da igreja, né? Mas muitas pessoas, não, eu tenho um pedreiro, reverendo, ele é uma benção. Não, eu quero um pedreiro bom, eu não quero um pedreiro que seja uma benção só. E aí o irmão foi lá. E ele fez o banheiro, colocou todos os azulejos e eu estava monitorando o trabalho dele para que aquela benção não se transformasse numa maldição, não é mesmo? E já faltava somente ele colocar, na ocasião, o armário do banheiro. Naquele tempo a gente colocava o armário do banheiro, né? Tinha a portinha, atrás colocavam as coisas. E tinha muita coisa ali, os detalhes dos azulejos, que era muito caro. E eu fiquei cuidando para que ele não desperdiçasse material. E chegou a hora, eu precisava ir ao banco e ele não tinha terminado o serviço. E eu perguntei, irmão, só falta o senhor terminar de rejuntar isso aí, colocar os últimos azulejos. O senhor consegue terminar isso sem fazer nenhuma coisa errada? Não, reverendo, o senhor pode ir tranquilo, né? Eu não fui tranquilo, mas eu fui porque eu precisava ir realmente. E aí quando eu cheguei, ele tinha terminado tudo, já tinha limpado, já tinha passado o rejunte, estava tudo pronto, exceto uma coisa, que ele colocou o espelho na altura dele. De quem que você acha, irmãos, que a minha esposa se lembra toda vez que ela entra no banheiro para tentar secar o cabelo? E duas pessoas, daquele pedreiro e de mim que não estava lá para cuidar. Toda vez que uma pessoa entrasse no tabernáculo, ela teria essa impressão: eu estou diante de um local onde todas as coisas foram ditadas e instruídas por Deus. E por causa disso, quando nós lemos um texto como esse, e Deus dando ordens específicas, era um local que Ele queria não apenas que ficasse para a memória. A razão por que Ele queria que o local fosse do jeito que Ele disse é porque Ele ia morar ali. Você não se sente às vezes desafiado? Eu detesto quando as pessoas vão trabalhar para mim e às vezes a gente quer fazer uma coisa diferente em casa. Eu pedi uma vez para um pedreiro fazer uma porta que em cima ela fosse redonda. Eu acho que ele não sabia fazer e ele queria argumentar comigo que hoje não se usa mais isso. Mas a casa é minha, eu estou pagando para você fazer, não importa se não usa mais, eu quero uma porta redonda em cima. Não, mas isso aí dá problema, porque não sei se o Habits vai permitir. Mas como assim? Então quem é dono da casa, quem está pagando, quem vai morar nela é que dita e que fala como é que tem que ser, não é mesmo?
Olha na sua Bíblia aí, no capítulo 25 mesmo, no versículo 8 e 9, veja que Deus é quem disse, ele moraria naquela casa. Diz o versículo 8, capítulo 25, versículo 8, eu leio: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Está vendo? Não seria uma casa de campo, não seria uma casa de praia, Deus queria morar nessa casa. Então, se você quer fazer uma casa para que eu habite, faça do jeito que eu mandei então. Até humanamente falando, o prédio como esse, como essa igreja, se não for aprovado pelo corpo de bombeiro e não der todos os documentos, não pode funcionar. Imagine Deus. E diante disso eu queria perguntar para os irmãos, eu sei que você já tem 84 anos de organização, mas será que Deus, se Ele viesse aqui, Ele daria o habite-se para a igreja de Santos, mais uma vez? Às vezes esse pessoal que faz fiscalização, a igreja ou a escola está funcionando faz 100 anos, né, reverendo? Mas aí chega lá o fiscal, esse degrau está muito alto, várias pessoas podem morrer aqui, a igreja já tem 80 anos, ninguém nunca morreu, mas aí ele vai ver que tem um degrau que, se Deus voltasse aqui e aparecesse na igreja de Santos, o que será que ele diria que deveria mudar ou deveria continuar? Esse texto que nós lemos, ele nos dá algumas ideias, algumas sugestões sobre isso. E o texto que nós lemos mostra uma sequência de pelo menos 4 coisas que nós deveríamos monitorar sempre na casa de Deus. No versículo 22, olhe na sua Bíblia, versículo 22, o Senhor diz que há uma palavrinha muito importante aí, e se você tivesse uma caneta e a Bíblia for sua, sublinhe essa palavrinha aí, ali. Ali eu virei a ti. Ali é uma palavra importante porque Deus é quem escolheu o local onde Ele estaria. Bom, Ele é Deus e nós somos os seus servos, então é Ele quem determina, é Ele quem escolhe onde irá nos encontrar. Isso faz parte de um relacionamento de alguém mais importante com alguém menos importante. Se você quisesse encontrar aí o prefeito aqui de Santos, a agenda dele é cheia, ele, olha, eu quero encontrar com você em tal lugar, se não for lá não vai ter como, você arranja um jeito e vai lá. Pois então, Deus também, a casa é dele, e você, se quiser estar na casa dele, você tem que estar ali onde ele disse que ele estaria. Isso, irmãos, é importante porque muitas pessoas costumam encontrar várias razões para não mais congregar. Eu não consigo mais, reverendo, parar, não tem estacionamento, ou os bancos da igreja são muito duros, ou demora demais para acabar o culto, ou é muito quente, ou é muito frio, e tem tantas coisas e eu estou indo para outro lugar. Quem define e quem estabelece onde Deus irá encontrar conosco é Ele, irmãos, e é por isso que eu gosto dessa palavrinha ali. E ali não é só no tabernáculo, é muito específico, era em cima da Arca da Aliança. Então isso nos dá um rápido lembrete da responsabilidade que nós temos de estar primeiro observando onde foi que Deus disse que Ele estaria. Porque se a gente estiver onde Ele nunca prometeu estar, quais são as chances de nós encontrarmos com Ele? Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes os nossos filhos, eu tenho filhos adolescentes, quando a gente vai ao shopping, a filha adolescente não gosta mais de andar com os pais, não é mesmo? Chega no shopping, ele vaza, vai para um lado, vai para um outro, eles vão ficar nos lugares dele, e aí a gente fala, olha, mas tem uma questão, vocês têm que deixar o celular ligado, porque na hora de ir embora, a gente vai ligar para a gente se encontrar. Mas como eu sei que às vezes a gente liga e ele não atende, a gente já marca também um local. Olha, caso o celular não esteja com sinal, vamos marcar para encontrar aqui na frente dessa loja, certo? Certo. Tá. Chega na hora marcada e no local marcado, o que acontece? Eles não estão lá. Os meus filhos, né? Aí a gente liga,
Toca, até cair na caixa de mensagem, ninguém atende. Por que não estava no local que havia? E aí, quando a gente se encontra depois, estava esperando lá no estacionamento, mas nós não marcamos no estacionamento. Irmãos, Deus, Ele nunca irá nos desapontar. É responsabilidade minha e sua estar onde Ele disse que Ele estaria. E esse texto é muito claro. Depois de ter construído todo o tabernáculo, depois de ter ornamentado com todas as mobílias, Ele chegou e disse para Moisés: eu vou aparecer aqui, em cima da Arca da Aliança. Moisés não podia, não, senhor, aqui não, podia aparecer um pouquinho mais para cá, porque vai projetar alguma coisa. Moisés, a casa é minha, fui eu quem a projetei, eu vou aparecer aqui. Isso, em termos práticos para a nossa vida, é um bom lembrete, irmãos, de que nós estamos em casa alheia. Esse local foi construído por meio da fidelidade dos irmãos, muitos dos quais não estão mais aqui, mas nós devemos sempre nos lembrar que nós estamos em casa alheia. Essa casa é a casa de Deus, e é Ele quem, em última instância, determina o que as coisas irão acontecer aqui. E olha que Deus, às vezes, Ele nos surpreende com coisas diferentes que Ele nos faz. Havia uma senhora numa igreja onde eu pastoreei. Ela não era tão idosa assim, ela até tinha um pouco de saúde, mas ela já devia ter os seus 76 anos. E ela reclamava demais da igreja. Reverendo, o banco da igreja é duro demais, e ela tinha um problema na coluna, e quando ela ia me cumprimentar na porta, ela reclamava de todas as vértebras que ela tinha. Ela já tinha um nome para cada vértebra, e ela falava que a perna dela, a circulação ficava afetada quando ela ficava muito tempo, e ela falava que meu sermão demorava demais para acabar, reverendo, eu não aguento mais isso. E um dia ela sumiu. Eu falei: cadê a dona fulano? Eu fui visitá-la, e ela estava na casa dela, e ela me saudou na porta dizendo: pastor, eu não vou mais na igreja, mas eu vou adorar a Deus aqui de casa. Está vendo esse sofá aqui? Muito melhor que o banco da igreja, reverendo. E de fato era. Na hora do culto, eu ligo aqui o sermão, e é o mesmo sermão que o senhor prega lá. Eu peço para o menino lá gravar e eu coloco aqui. Eu peço para o meu neto levar o dízimo na igreja, e eu não fico assistindo novela e nem Fantástico não, reverendo. Na hora do culto, eu estou adorando a Deus aqui em casa. Eu quero dizer uma coisa, que eu ouço mais a palavra de Deus sentado nessa cadeira, que não afeta a minha coluna e todas aquelas coisas, do que quando eu estou sentado na igreja. E aí ela terminou a fala dela perguntando: tem algum problema com isso? Eu disse: olha, irmã, de fato a cadeira da senhora é bem mais confortável que a cadeira da igreja. De fato, não há nenhum problema no sermão que você está ouvindo aqui. Muitos são meus mesmo, outros de outros pastores que são tão abençoados. A sua casa realmente ela é bem arejada e confortável. Só tem um problema com tudo isso: aqui não é o ali onde Deus disse que Ele estaria. Então o senhor está querendo dizer que Deus não pode abençoar aqui na minha casa? Pode. O que eu estou dizendo é que o que Deus faz na casa dele, Ele não faz na casa dos outros. O que Deus faz, as bênçãos reservadas, quando Deus está reunido com o seu povo, como igreja, irmãos, nunca será a mesma coisa do que Ele fará na sua casa. Não importa quão bonita seja a sua casa, não importa quão arejada e quão espaçosa, mas o que Deus faz no meio do seu povo, Ele não faz em outro lugar. E se você quer participar do que Deus está fazendo, esteja ali. Não fique sapeando por aí não, esteja onde Deus disse que Ele estaria. E esse é o grande ponto dessa palavrinha, ali. E quem apontou esse ali não foi Moisés, não foi Arão, não foi Miriam, foi Deus. Eu vou aparecer ali. Então, essa é a primeira verdade que uma igreja de 84 anos, ela já experimentou, porque se não tivesse experimentando isso, não teria completado 84 anos.
Mas em todas as igrejas, porque nós somos compostos de pessoas que têm um limite de idade, daqui a 40 anos, metade da igreja não vai estar mais aqui. E os novos precisarão se lembrar dessas coisas. Então essa é uma lição importante. Nós estamos em casa alheia, a casa de Deus, e é Ele quem determina onde irá nos encontrar. A segunda lição que eu vejo nesse texto, ainda no versículo 22, veja na sequência as palavras seguintes: ali eu virei a ti. Isso é uma promessa. Não somos nós que andamos atrás de Deus, é Deus quem vem até nós. Eu não sei se acontece aqui em Santos, mas lá em São Paulo nós temos uma onda de especialmente mais jovens, eles andam de igreja em igreja como se estivesse tentando pegar um sinal de celular. Sabe quando você está num prédio que o sinal não pega, você fica naquela ciranda, né, para ver se um lugar que tem pelo menos mais uns 2 pauzinhos para pegar e não. E eles entram na igreja, olha assim, faz uma pergunta para o pastor, vamos ver como é que está o sinal de Deus nessa igreja. Está muito fraco, eu vou para outra. Não somos nós que andamos atrás de Deus, irmãos, é Deus quem vem ao nosso encontro. Se nós estivermos no local onde Ele disse, Ele estaria. Então essa segunda palavra, eu virei a ti, é uma promessa de que o nosso Deus, Ele tem um compromisso conosco. Ele tem um compromisso com o seu povo, no local que Ele escolheu, e Ele virá. Ele virá. E tem muita gente que perde aquilo que Deus faz porque não vem no dia do encontro. Essa é a razão daquela grande parábola que Jesus contou. O Senhor preparou aquele grande banquete e na hora do banquete não apareceu as pessoas convidadas. E aí o que acontece? Quando não vem quem foi convidado, saiu na rua convidando os mendigos e tudo mais. Então essa é a promessa que nós temos. O nosso Deus é um Deus que vem até nós. E há uma diferença muito grande, não há, irmãos? Quando você marca uma visita, fala, eu vou até a sua casa. Não, pode deixar que eu vou na sua. Fica naquela, quem tem a casa mais desarrumada fica querendo, não, eu vou na sua. Deus, Ele disse que Ele vem na nossa. Então é melhor a gente se preparar, porque Ele virá até nós. E Deus, Ele sempre fez isso com o seu povo. Moisés sempre aguardava as ordens do Senhor em cada parada, e era Deus quem vinha. Numa famosa ocasião, os irmãos devem se lembrar, quando Deus passou numa pedra, num penhasco, e Moisés queria ver a glória de Deus, e Deus passou, e Ele colocou a mão sobre o rosto de Moisés, até ele ter passado, e Moisés viu só as costas de Deus. Mas nesse dia, Moisés estava ansioso, e Deus diz, Moisés, só espera, fica aqui. Não precisa nada, fica quietinho aí, que eu vou passar aqui. Fica quietinho, não mexe, só espera. E às vezes, irmãos, eu percebo que nós, no nosso afã de querer fazer tantas coisas, nós não temos paciência para esperar Deus. E Deus às vezes parece que de propósito demora mais do que a gente gostaria, não é mesmo? Demorou demais, vamos fazer igual Saul, vamos botar essa guerra para começar. E a hora que a gente começa, aí lá vem Samuel, como foi o caso lá nos dias de Saul. Então essa segunda promessa é importante, Deus é quem vem até nós. Uma terceira coisa, aparece aí no versículo 22, que Ele virá até nós em cima do propiciatório. Está vendo aí? Ele virá em cima do propiciatório. Eu não sei se a Bíblia de alguns de vocês aqui, na palavra propiciatório, aparece a palavra tampa. Mas se aparecer, está certo também. É o que o propiciatório era uma tampa, a tampa da arca. E esse propiciatório, conforme muito bem descrito, ele era como se fosse uma bandeja muito bem trabalhada de ouro. Em uma só peça tinha a bandeja, tinha uma borda ao redor, e em cada canto tinha então os querubins com as asas estendidas. Os irmãos já conhecem,
Mas uma coisa interessante sobre esse propiciatório é que quando ele usado propriamente, o sacerdote vinha e ele aspergia de maneira bem cuidadosa uma camada de sangue em cima dessa bandeja, de modo que depois que o sangue ia cobrindo aquela superfície, a imagem que se tinha era de 2 querubins erguidos com as asas estendidas em cima ou às margens de um lago de sangue. E diz o texto que os querubins estavam olhando de face uma para a outra para o propiciatório, ou seja, eles estavam olhando para baixo, para essa fina camada de sangue que formava. Bom, os irmãos que já são crentes há muito tempo, falou de sangue, tem a ver com o sangue de Cristo, não é mesmo? E aí já não tem nem como você esconder aqui a minha retórica. Mas qual a importância? Por que Deus resolveu aparecer aqui, em cima dessa fina camada de sangue que formava no propiciatório? Entre os 2 querubins, a Bíblia diz que aparecia a chamada Shekinah de Deus, que era uma coluna de nuvem, e essa coluna de nuvem, ela brilhava, e era por meio dessa coluna de nuvem que pousava em cima da arca que Deus, ele falava com os sacerdotes. Deus escolheu, é aí que ele queria fazer, é assim que ele fez. Qual a implicação disso, irmãos, para os nossos dias? Por que Deus não apareceu, por exemplo, em frente ao candelabro de ouro? Por que ele não apareceu na frente daquela mesa onde tinha os pães da proposição? Ou nas grandes cortinas muito bem tecidas que tinha lá os sinais dos querubins? Por que ele escolheu aparecer em cima da arca e mais especificamente em cima do propiciatório? A razão disso tem a ver com o preço do agendamento. Por que é que Deus, ele desce dos céus, ele vem até o seu povo e ele fala com as pessoas? Uma das diferenças entre uma igreja sadia e uma igreja morta é exatamente o que acontece num momento como esse. Quando os ministros de Deus, seja lá quem traz a palavra, você senta no banco e fica pensando: eu já ouvi esse sermão pelo menos umas 5 vezes depois que eu vim para essa igreja. Eu já ouvi isso várias vezes. A igreja, irmãos, é o único lugar que a gente ouve a mesma coisa às vezes e não pode sair porque é falta de educação. Mas em nenhum outro lugar, se você estivesse numa aula, se você estivesse numa palestra, em qualquer outro lugar, se você já ouviu a palestra, então, aquele abraço. Eu não vou perder meu tempo aqui. E uma das coisas que mantém uma igreja viva é a percepção de que todas as vezes que nós vamos ali, nós ouvimos Deus falar novamente a sua palavra nova, trazendo alimento para a nossa vida. Quando isso acontece, isso supera qualquer expectativa. E diz o texto que eu estou falando isso porque aparecer em cima do propiciatório é a razão relacionada ao sangue de Cristo. É a única razão porque Deus, ele se compraz a vir e falar conosco dominicalmente. Nenhuma outra razão justifica isso. Eu lembro que uma ocasião, eu já morei fora do Brasil um tempo, e eu estava nessa ocasião morando na cidade de Chicago, e com um grupo de estudantes, eu estava estudando no meu curso de pós-graduação, e nós resolvemos ir até o Canadá, na cidade de Toronto. E é mais ou menos uns 500 quilômetros, nós vamos de carro mesmo. Um dos colegas tinha o carro, nós fomos numa conferência. Como eu sou brasileiro, eu precisava de visto para entrar no Canadá. Eu resolvi as coisas, peguei o meu visto e fomos. Chegamos na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, é como se estivesse parando num pedágio desse aqui na rodovia Imigrantes. Você dá o seu passaporte,
O oficial da imigração olha, carimba e você continua a viagem. E nós fomos, passamos a semana lá. Na volta, talvez no mesmo guichê onde nós havíamos entrado, agora só que do lado diferente, paramos, entregamos os documentos, e aí aquela fila de carro atrás, e aí o agente, eu estava no banco de trás, eu não via quem era, mas o agente da imigração perguntou lá de dentro da cabine: quem é Daniel Santos? Mas gente, eu estava tudo certinho, o que aconteceu? E ele pegou meu passaporte e disse: olha, o seu passaporte tem um visto para você entrar nos Estados Unidos, agora o caminho é de volta. Perdão, tinha um visto para você entrar no Canadá, tá novinho inclusive, mas agora você está voltando, você não tem um visto aqui. E eu lembrei que realmente era um passaporte novo, recém-tirado, e os outros vistos estavam no outro passaporte lá em casa. O passaporte vence, mas os vistos não. E aí, isso foi depois de 11 de setembro. E ele: você vai ter que voltar. E aí vamos levar o carro ali, vamos entrar para um escritório. E a pessoa que estava me atendendo, ele era uma pessoa assim grande, ele estava irritado, porque já era o final do expediente. Ele já tinha até recolhido a lancheira dele, a gaveta, estava pronto. Era o último carimbo que ele ia dar, acho que ele ia embora já naquele dia. E caiu esse abacaxi na mão dele. Até para ele mandar me bater, ele precisaria preencher um formulário, e ele não queria nem isso. E ele estava muito zangado. E nós fomos então, é como daqui aqui na porta da igreja. E ele disse: mas não é possível, você não sabe que você precisa de um visto para entrar nesse país? Eu falei: eu sei, mas o visto está lá em casa. Não adianta na sua casa, o visto tem que estar aqui. Não, mas eu quero que o senhor saiba que eu tenho um visto, mas não adianta o visto na sua casa. Aqui o que vale é o que está nesse passaporte. Você está vendo o visto aqui? Não. Pois é, então não tem nada. E ele falou: olha, quando a gente entrar naquela porta ali, eu vou entregar você para superiores meus, e aí é por conta deles. E eu disse: então vamos andar mais devagar, vamos conversar. Eu não sei o que eu falei nesse pedaço, nesses 15 metros de caminhada. Eu deixei escapar que eu vim dessa conferência de pastores. Ele parou a conversa e virou para mim: o senhor é pastor? Irmãos, eu fiquei com medo. Falei: será que isso vai ajudar eu falar que eu sou pastor? Como será a reputação dos pastores que já passaram ali? E eu falei um sim tão sentido. E ele disse, eu falei que sim, e ele disse: olha, me diz uma coisa, se você estiver chegando na porta do céu e São Pedro estivesse lá, eu não sei nem de que religião ele era para achar que São Pedro estava na porta do céu, mas isso era irrelevante agora. E ele disse: se São Pedro estivesse lá, estivesse checando o seu passaporte e tivesse visto que você foi uma pessoa maravilhosa, fez muitas boas obras, falou muita coisa boa, um excelente marido, foi tudo muito bem, só não tinha aceito Cristo como Salvador, o que aconteceria? Aí eu entendi a metáfora dele, como um bom reformado, eu não entraria no céu. É isso que vai acontecer aqui. Eu disse: não faça isso, eu tenho uma família me esperando e meu visto está lá em casa. Não fala mais nesse visto na sua casa, que você falar mais uma vez eu vou mandar te prender. Por fim, irmãos, chegando já na bendita porta, ele colocou o passaporte na minha mão e disse: olha, pega o seu passaporte e vai embora. Eu sabia o que ele estava fazendo, era uma coisa errada. Se descoberto, íamos nós dois para a cadeia. E aí, quando eu peguei o passaporte, sabe quando a pessoa vai entregar, mas ela fica segurando, não solta? Ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa, há momentos na vida em que absolutamente nada do que alguém falar a seu respeito, mostrar a seu respeito ou testemunhar a seu respeito tem qualquer valor, exceto aquilo que realmente é esperado. Hoje, meu amigo, você precisava de um visto aqui e você não tinha. Eu puxando o passaporte, ver se ele soltava. Ele soltou e eu fui para o carro. Meus amigos querendo saber o que aconteceu. Eu falei: não, vamos embora, vamos atravessar, depois eu conto o que aconteceu. Naquele dia, irmãos, eu aprendi uma grande lição.
que Deus, de igual modo, quando Ele aparece em cima desse propiciatório de sangue, Ele está nos deixando uma lição semelhante a essa, de que Ele fala por meio dos pastores dessa igreja, Ele traz a sua palavra dominicalmente, não é por causa de ninguém aqui nessa igreja, por mais importante, por mais piedoso, por mais antigo, por mais novo, mas somente uma razão existe para Deus dominicalmente descer dos céus e falar conosco: é o sangue do seu Filho Jesus. Se não fosse isso, ninguém convenceria Deus a aparecer aqui domingo para falar para nós. Isso precisa ficar bem guardado, irmãos, porque é um preço muito caro, E à medida que nós nos acostumamos com isso, a gente tende a menosprezar o preço de algumas coisas. E em quarto lugar, diz o texto, que ele viria em cima do propiciatório, e esse propiciatório está no meio dos querubins. Isso é uma ênfase a um Deus entronizado. Quando Deus apareceu lá em Isaías capítulo 6, o profeta diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e havia anjos ao seu redor. E a visão que Isaías teve é, na verdade, o que a arca ela tenta replicar, porque quem teve a ideia da arca foi Deus. Então a arca ela é uma réplica do modo como Deus é adorado eternamente nos céus. Só não tem o trono de Deus no meio dos querubins, porque ele aparecia de modo real quando a Shekinah estava ali. Isso significa que o Deus que nós adoramos não é um Deus que chega como se tivesse uma entidade baixando num centro espírita e chega para receber os pedidos. O que é que nós temos hoje aqui? Quem é para curar, quem é para matar, quem é para... Deus não vem ao meio do seu povo para receber ordens. Ele é um Deus entronizado, Ele é o Senhor de toda a terra. E é por isso que quando nós o vemos, quando a arca retrata a presença de Deus, é de um Deus entronizado. E esse texto encerra com uma palavra contundente. Depois de tudo isso, que parece estar criando uma distância entre Deus e nós, olha só como o texto termina, dizendo que eu virei a ti e eu falarei contigo. Eu falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O final de tudo, irmãos, é que Deus quer ter comunhão com o seu povo. Ele quer ter comunicação. Eu acho que todo mundo conhece hoje, eu não vi aqui, mas todo lugar hoje que você vai tem o chamado o modem, não é mesmo? Sinal de Wi-Fi. Aqui eu tenho filho adolescente, eu sei. O Wi-Fi é mais importante que comida. Pode faltar comida em casa, pode faltar água, pode faltar dinheiro, tudo. Se desligou o Wi-Fi, eles saem do quarto. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas o Wi-Fi é importante. Onde não tem Wi-Fi, aí não tem vida. Mas o roteador, o Wi-Fi, ele nos dá uma boa ilustração. Às vezes eu ando em aeroporto, já passei por cada aeroporto que tinha uns roteadores assim que pareciam um ET, viu, reverendo? Cheio de antena, tanto de luz, meu Deus, olha aquilo ali, né? E pior que você tentava acessar e falava que estava sem conexão. Mas tem uns roteadores, uns modems que são muito chiques. Mas o que adianta, irmãos? O que adianta você ter o melhor modem da face da terra? Aquele cheio de luzes na frente, com um monte de fio entrando atrás, e você não pagar a conta do provedor de internet. Vai aparecer aquela mensagem: conectado, mas sem acesso à internet. Olha, eu não sei se os filhos, mas os meus, eu não tolero isso não. E vai chegar o dia em que, espero que nunca nessa igreja, mas em algumas igrejas, não vai ter como mais a gente enganar o povo. Não, aguarda um pouquinho aí que está voltando o sinal. Aguardar, nós estamos aguardando faz 20 anos, reverendo. Não, mas aguarda. Os mais jovens não estão aguardando mais o sinal voltar. A igreja
que é destinado para durar, ela tem que ter comunicação com Deus sempre. Quem entra ali tem que estar imediatamente logado com Deus e comunicando, e não apenas fingindo, está lá todos os sinais, mas está sem conexão. Não, a igreja ela tem que ter comunicação com Deus. Essa é a grande diferença de um local onde Deus está presente e um local onde a gente finge que está conectado e a gente finge que está recebendo sinal, mas não tem ninguém recebendo nada. E a igreja para o futuro, ela será com certeza uma igreja cada vez mais voltada para locais onde a palavra de Deus ela é pregada sempre nova. Isso é que faz com que as pessoas venham e busquem a palavra de Deus. Que o Senhor Deus continue fazendo da igreja aqui de Santos uma igreja como essa, com um sinal forte de Deus, para que as pessoas que têm buscado até hoje continuem buscando ainda por muito tempo, para a glória dele e para a nossa alegria. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique-a em nossos corações, ajudando-nos a entender como o Senhor quer nos usar no teu reino. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.